Eu vou começar então. Essa é a página que eu até vou dar o crédito, é o Thiago que criou esses slides, ficaram muito legais. Então, a logomarca, então tem tudo a ver com BH, é a cidade do coração dele, então criou com carinho. Vamos começar, esse é um guia rápido da reunião. Por favor, deixem seus microfones desligados. Online é uma prática elegante, já que iniciamos falando disso. Aplausos, nós usamos a língua de sinal, que é exatamente assim, para sempre acomodar, acolher quem está chegando ao palco, acho importante, e também deixa a reunião mais ativa. Tente também usar a palavra do dia, daqui a pouco apresentaremos. É sempre uma maneira muito positiva da gente inserir novidades no cérebro, então vamos usar. Marca um pin no timer, que hoje é a Laura, para quem for entrar no palco, para não se perder no tempo, aqui a gente também treina a habilidade de pensar no tempo. E sorria, porque a reunião está sendo gravada, é uma ferramenta muito poderosa. Temos um canal aqui também, o BH, no YouTube, para quem participa se rever. É uma ferramenta para você ir lá, se olhar. É difícil, mas olha e tenta ver as muletas, as coisas que a gente tem para melhorar. Convidado, no caso, o Fábio, não se intimide, não é obrigado a falar, a gente convida, a gente instiga, mas ninguém é obrigado a nada por aqui, mas será um prazer escutá-lo. Depois, seguindo um pouco de Toastmasters, talvez os membros já conheçam bastante essa estrutura, mas, gente, é importante até para deixar registrado para o futuro aqui na gravação. O Toastmaster é uma organização internacional, educacional, sem fins lucrativos, por isso que nos chamamos de voluntários, que ensina essa habilidade que às vezes dá muito medo de falar em público e de liderança também. Aqui temos bastantes líderes nos boards, somos aí já em mais de 150 países, então é muito sólido o método. Somos mais de 13.800 clubes e somos mais de 272 pessoas, membros, fazendo parte dessa dinâmica toda mundial. A missão do Toastmaster Internacional é sempre importante para nós membros reforçarmos, é capacitar indivíduos para se tornarem comunicadores e líderes mais eficazes. A missão deste clube, dos clubes, é oferecer uma experiência de aprendizagem positiva, de apoio, na qual os membros são capacitados a desenvolver habilidades de comunicação e liderança, resultados em maior autoconfiança. E é isso que a gente pretende aqui para todo mundo. É baseada numa prática constante, feedbacks construtivos, bons e crescimento contínuo. Temos uma plataforma EAD para os membros, então de qualquer lugar a gente estuda e realiza nossos projetos. É concentrada em 5 competências principais: a de falar em público, a de comunicar interpessoalmente, a liderança estratégica, gestão e também a confiança, fundamental para se comunicar bem. O método, a gente tem aqui 6 trilhas. A minha, por exemplo, é de liderança dinâmica, tem muita sobre comunicação. Se, Fábio, você estiver bastante curioso, aqui tem o QR Code para entrar lá no site, na plataforma e fuçar. Fica à vontade. Aí, então, é uma metodologia Toastmaster. É diferente, pois não é um curso de oratória ou de liderança, não se trata de aula expositiva, onde tem professor, não existe um instrutor responsável por avaliar, tudo é por conta própria. Precisa de uma atuação muito, muito individual. O Toastmaster não é uma plateia, é o protagonismo. O membro do Toastmaster não assiste apenas, mas participa, pratica, erra, aprende, se desenvolve. É muito divertido. As reuniões são realizadas pelos membros do clube, aqui somos todos voluntários e todo mundo contribui, todo mundo cresce, todo mundo é voluntário. Como que nós somos aqui, BH, o clube? É um capítulo que está começando agora, é fundamentado nos valores do Toastmaster Internacional, que são esses, gente, vamos relembrar sempre, nós membros, não deixemos isso morrer dentro da gente, que é a integridade, no que falamos, no que fazemos, o respeito um pelos outros, todos têm vozes, o serviço, o desenvolvimento de cada membro e excelência. A intenção aqui é entregar o melhor de nós mesmos sempre. Então, para quem é o BH? O BH Toastmaster Clube vem, gente, é para quem quer superar o medo de falar em público, deseja liderar com mais criatividade e propósito, busca desenvolvimento pessoal e profissional constante, acredita no poder do feedback, hoje em dia, muito, muito importante, construindo para crescer, e valoriza um ambiente colaborativo, seguro e respeitoso. Tem até pão de queijo, acho. Então,
É principalmente para quem quer praticar oratória, liderança, com base em um método estruturado e conhecido mundialmente, isso é bem importante. Gosta de participar ativamente em uma comunidade, assumindo papéis, organizando reuniões e apoiando colegas. É um ambiente delicioso de participar, eu sou muito testemunha e ativa. Entendo que aprender fazendo é mais eficaz para o desenvolvimento concreto. E quer fazer parte da fundação? Ser um membro aí, ser marca, deixa sua marca aqui no Toastmaster. Agora vamos falar do BH. Vem para cá porque BH mais que precisa muito há muito tempo. O BH ainda está em processo de fundação oficial, então venha ser aí um membro fundador, fazer parte dessa história. Para nos tornarmos um clube Toastmaster Internacional, precisamos de 20 membros fundadores. Então, precisamos de força, muita força nesse momento, e é muito gostoso construir juntos. Eu acho muito válido esse momento do clube, espero que estou torcendo demais por vocês. A estrutura da nossa reunião, então, começando agora, que já falamos bastante de Toastmasters, são 3 momentos principais. A gente tem o discurso preparado, que é já já, os discursos de improviso, que é construído por uma pessoa, e depois o feedback e relatórios. E todos os momentos têm uma votação. Eu sou a Aletheia, você colocou foto, eu fiquei tímida, eu tirei ele e fui. Thiago, fiquei com vergonha agora, gente. Mas sou eu, a Aletheia Mello, sou do Brasília Toastmasters. Aqui a gente tem o QR Code do LinkedIn, entra lá, segue, mas aqui, gente, a reunião não acontece sozinha. Então, a gente precisa de muita gente aqui contribuindo, colaborando. Obrigada imensamente a cada um que veio. Então, eu sou a Toastmaster do dia, aquela que vai conduzir a reunião. Espero que com bastante fluidez, que tenhamos um momento juntos muito bons. O Zoom Master, que é o Thiago Gavilanes, que é aí que fica aquele conduzindo tudo nos bastidores, fazendo tudo acontecer, e que parece tudo fluido, tranquilo, e ele fica lá desmaiando e fazendo as coisas acontecerem. Muito obrigada, Ti, por isso. A Timer, a Laura, também do Brasília Toastmasters, e eu vou abrir o microfone, Laura, para você se apresentar e contar para a gente como que é essa função aqui no clube. A acolhemos com nossos aplausos. Bem-vinda, Laura. Obrigada, Lê. A função do timer é manter o controle do tempo da reunião. Toda reunião tem uma agenda que a gente vai seguir, e a ideia é que a gente aprenda esse respeito ao tempo também fora do contexto do Toastmasters. Para os discursos preparados, tem um tempo mínimo, um tempo médio e um tempo máximo. O que vai acontecer? A minha tela vai mudar de cor. Quando chegar no tempo mínimo daquele discurso, minha tela fica verde. Quando chegar no tempo médio, vai mudar para amarelo, e quando chegar no tempo máximo, ela muda para vermelho. Eu vou fazer ela piscar se você passar 30 segundos do seu tempo máximo. Para os discursos de improviso, o tempo é sempre o mesmo, de 1 a 2 minutos, com 30 segundos de tolerância. E eu volto no final das partes para contar como que foi de tempo para cada uma das pessoas. De volta para ti, Ale. Muitíssimo obrigada, Laura, sempre muito eficiente, obrigada. O tempo é bastante importante na vida, a gente não pode sair falando o tempo que a gente quer, então é bem importante a gente treinar essa habilidade por aqui também. Temos o accounter Tarcísio Gomes aqui do clube. Bem-vindo, Tarcísio, a palavra é com você. Conta pra gente como que é a sua atividade hoje. Obrigado, Aletheia. O accounter, ele observa principalmente as palavras de uso desnecessário para que o discurso transcorra-se naturalmente. A gente chama de palavras muletas, ou tal de embromation. É o uso de nes, de es. Então, você fica assim pensando o que você vai falar. Então, não deixa o discurso correr naturalmente, fluir naturalmente, usando palavras desnecessárias, ou seja, um embromation-zinho, né? De repente, para os iniciantes é natural, né? Assim, um pouco nervoso e tudo, isso é normal. Então, eu vou ficar atento ao uso de palavras desnecessárias de todo o discurso que serão feitos aqui hoje à noite. Obrigado, devolvo a palavra, Aletheia. Obrigada, Tarcísio, obrigada. O Leonardo Figueiredo, que é do Leão do Norte de Recife, vai ser o tema surpresa, o Topic Master. Leonardo, eu vou deixar você explicar mais a sua função na hora, porque aí você conta direitinho como que vai ser, mas é uma parte que a gente gosta muito e se diverte, então na sua hora ali, eu abro o microfone para você explicar, e teremos o avaliador geral, que é o Vinícius Genari. Depois me corrige, Vinícius. É italiano, não é? Sim, sim. E, Vinícius, conta pra gente como que vai ser a sua função.
palco é seu. É claro, muito obrigado, Aletheia. Como avaliador geral, a minha função é prestar atenção em como a reunião está sendo conduzida, anotar pontos positivos e pontos de melhoria para que o clube continue se desenvolvendo. Outra coisa que eu farei, eu estava conversando com a Aletheia antes, é uma prática que nós começamos no nosso clube recentemente. O avaliador geral está fazendo uma rápida avaliação de quem participar dos discursos de improviso. Então, para todo mundo que participar do Table Topics, eu vou também apontar um ponto positivo e um ponto de melhoria, para que os convidados também tenham a oportunidade de ter a experiência de membro do Clube Toastmasters. Muito obrigada, Vinícius. É bem importante por aqui as avaliações. Gramaticista, o Lucas, eu não sei se ele já está presente. Ainda não chegou, não, Ale. Ainda não chegou? Então eu vou passar essa parte, mas o gramaticista, para a gente já ter também no momento da reunião registrado, é quem vai olhar aí mais ou menos como estamos indo com a nossa língua e ressaltar o que a gente conseguiu usar, fazer bom uso e também dar algumas dicas daqueles usos que às vezes não são tão bons no nosso discurso, porque isso também deixa mais robusto ou tira um pouco do crédito da nossa fala. E nós trouxemos uma palavra do dia hoje, que é independente do Lucas chegar ou não, é bastante interessante que usemos, e é auspicioso, auspiciosa, que é tudo que sugere positividade, esperança, bom, como estamos no momento do clube, chegando, iniciando, então vem uma palavra positiva para usarmos aí durante nossas falas. Um exemplo, entrar no clube é algo muito auspicioso para o desenvolvimento da minha oratória. E o exemplo 2, a próxima reunião parece auspiciosa para o meu discurso, e todas as vezes que alguém usar, somos estimulados a dar um joinha. Isso significa acolher e parabenizar quem usou, porque não é simples, não é fácil, mas também demonstra a nossa presença na reunião. Estamos aqui, estamos observando, estamos escutando. Então, bora dar joinha. E continuando, vamos começar para o discurso preparado, que hoje teremos o Tiago, que está iniciando sua nova trilha. Aí, então, está no primeiro discurso da nova trilha, então ele já terminou uma, que são 5 projetos, 5 níveis, milhares de projetos. Hoje ele está na trilha da influência persuasiva e o projeto dele é Iceberg. O objetivo é se apresentar aqui como membro para o clube e mostrar um pouco do por que veio, por que estar aqui, por que a sua graça aqui no... Como é que fala? Sua graça aqui em BH usa assim, né? Eu acho uma graça. Então, o Tiago hoje vai mostrar para a gente sua graça, porque está aqui no Toastmaster. O título, quem o avaliará? É a Naya Lima, que é do Brasília Toastmaster, uma cara amiga. O título, eu, Toastmasters, então ele vai contar para a gente um pouco isso. E o tempo aí, lembrando a Laura, que eu não tinha passado para ela aí, ó, Laura, fica de olho, é um iceberg de 4 a 6 minutos, então fica de olho, Tiago, a nossa querida Laura, o palco é seu, o acolhamos e demos força para ele, vai te arrasa. Boa noite. Quem aqui se sente confortável quando está numa situação parecida com a minha, em frente de pessoas que algumas a gente conhece, outras nem tanto, e eu tenho que falar de mim? Pois é, nos idos de 2022, eu participei de um processo seletivo na minha empresa que, tecnicamente, eu era o mais preparado. As minhas hard skills estavam beleza. Só que eu não fui aprovado. E o feedback que eu recebi é que eu precisava me vender mais, que eu precisava falar mais, que eu precisava me expor mais. Aí vocês já imaginam, para um introvertido e, de certa forma, tímido, eu não sabia o que fazer. Como muitos que chegam no Toastmasters, eu pensei em fazer teatro. Comecei a procurar alguns cursos de oratória, só que nessa época eu já seguia a Alê no Instagram e comecei a ver um monte de postagem que ela fazia. Toastmaster, Toastmaster, sei o quê, Toastmaster, formação de liderança. Ué, o que é esse negócio de Toastmaster?
Fui atrás. Cheguei no site da Toastmaster International, vi bastante coisa, vi vídeos no YouTube, cheguei no canal do Brasília Toastmaster e participei. Falei, esse negócio deve ser legal. Participei, acho que 2 ou 3 reuniões online, fiquei na minha ali, quieto, torcendo para ninguém me convidar para fazer o discurso de improviso. Eu acho que eu teria saído da sala se me chamassem, aquela famosa, caí. Certeza que eu ia fazer isso. Aí, um belo dia, resolvi ir presencial. Não sei se todos sabem, o Brasília, normalmente, as reuniões são híbridas. Então, criei coragem, fui lá na UNB participar de uma reunião presencial. Já saí de lá membro. Isso foi março de 2023. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Aí vamos voltar um pouquinho, que uma parte que eu esqueci, eu pulei. Me chamo Thiago Gavilanes, sou mineiro, de Lavras, sul de Minas. Morei 19 anos em Belo Horizonte e estou há quase 5 em Brasília. Esse é um motivo que me fez chegar ao BH Toastmasters. Belo dia, de uma postagem, novo clube em Belo Horizonte. Falei, epa, BH nunca teve, quer dizer, teve na época da pandemia, mas falei, vou ver qual é que é desse negócio. E desde então, eu venho participando efetivamente do BH Toastmasters também, porque eu tenho muito interesse, um interesse particular mesmo, que Belo Horizonte tenha um clube Toastmasters. Mais cedo eu estava conversando com o Leonardo, eu acho, inclusive, que a gente tinha que ter, no mínimo, um clube por capital, coisa que a gente ainda não tem. Espero que cheguemos lá. Conheci algumas pessoas do BH, acho que um dos primeiros foi o Tarcísio, que está com a gente aqui em todas as reuniões. A Poliana, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, que está puxando bastante essa questão do clube. E estou eu e Natan, já membros velhos e calejados de Toastmasters, ajudando o Tarcísio e a Poliana. E eu posso falar com propriedade, foi muito auspicioso o Toastmaster na minha vida. Eu já atingi, digamos assim, o ideal. Não sei. Eu nem sei se existe um ideal. Mas o Thiago de hoje é, com certeza, muito diferente do Thiago de 2 anos e meio, 2 anos e pouco atrás. Continuo na minha, continuo não dando muita a cara a tapa na empresa, mas, pelo menos agora, eu não corro quando eu sou convidado a falar alguma coisa, a dar uma palestra, a ensinar membros, lá não são membros, né? Lá são funcionários, a ensinar funcionários novos. E é isso que eu gostaria que nós tivéssemos, pelo menos em todas as capitais, um clube que praticamente todos nós aqui sabemos como funciona, que é muito receptivo e é muito propício para quem quer ou precisa desenvolver tanto a parte de oratória e uma parte importantíssima que a gente desenvolve, mesmo se não quiser, que é a de liderança. Porque o clube ele é feito pelos membros e para os membros. Então, nós somos convidados em todas as reuniões a assumir funções de apoio, como a que vocês estão desempenhando aqui hoje. E isso acaba nos transformando em líderes mais eficientes, mais eficazes. Muito bom falar com vocês. Agradeço de coração. E, Ale, está contigo.
Boa noite. Que arraso. Ti, eu acompanho a sua trajetória. E com certeza, você é outro Thiago. Eu vi aquele Thiago super tímido. E hoje arrasa nos palcos lá do nosso clube. Adoro escutar seus discursos. É impressionante como você ainda por cima, além de avançar na oratória, é um super líder. Garra a gente ali no board e não deixa a peteca cair. Então, sou muito sua fã. Ó, você começou me seguindo e vindo do qual era, agora inverteu. Eu que sou sua fã. Muito, muito, muito prazer demais ver sua evolução, sua trajetória. E agora, gente, aqui no QR Code tem um formulário. Nós teremos 1 minuto e meio, que a Laura ficará de olho, para a gente entregar um feedback, um presentaço para o Thiago. Deixem suas impressões. Fábio, fica à vontade também para falar para o Thiago o que você sentiu escutando, que é sempre, a gente sempre fala que é um presente mesmo. Vou ficar quieta para vocês pensarem. Acabou nosso tempo. Perfeito. Obrigada. E Laura, tô adorando o seu fundo escrito a palavra também, porque a gente é uma ferramenta de inclusão. Às vezes na empresa a gente pode até sugerir para quem é daltônico. Então, Laura, por gentileza, a sua vez de contar qual foi o tempo do Thiago, se ele cumpriu dentro do prazo. Com você, o palco. Obrigada. O Thiago, no seu discurso, eu Toastmaster, tinha de 4 a 6 minutos. Eu já ouvi o Thiago dar muita bronca nas pupilas dele por estourarem o tempo. E, Thiago, 6h29. Ainda tá dentro do tempo, mas olha, foi quase. Então, temos que ver se o mentor cumpriu o que ele fala. Muito obrigada, Laura. Até você me lembrou, acho que é bem importante a gente sinalizar que dentro do Toastmaster nós temos mentoria. Então, a pessoa chega e recebe uma pessoa mais experiente no clube, a partir de nível 2, para dar as mãos e vir junto. Então, é bem importante, não fica exatamente perdido, ficamos todos juntos aqui, realmente um ambiente acolhedor. Continuemos, então. Thiago, parabéns por seguir o tempo. Aí a gente tem essa hora, uns 5 minutinhos aí, para deixar o Thiago também descansar, respirar. Gente, quem quiser também tomar uma água, né? Ou bater papo. Eu gosto de bater papo, então não farei pausa, que eu gosto de ficar aqui conversando. Poucas oportunidades de cruzar com o pessoal do outro clube. E Vinícius, até você me fez lembrar da conferência que você estava lá, finalista do campeonato de discurso. E isso repercutiu para você, galera, Sim. a galera de rede? Como é que foi? Sim, inclusive eu agora estou também trabalhando com mentoria de oratória por conta do campeonato. Que fera! Legal. Uau, que legal! Gente, está Sim, sim. muito em voga, vai ter espaço sempre, porque tem espaço para todo mundo, é um tema muito Muito bom. complicado, né? Que legal! Fico Sim, feliz. sim. Muito obrigado. O pessoal me chamou em uma escola aqui e depois uma outra escola em Alphaville. Estão me chamando para fazer um workshop em uma empresa. Eu, na verdade, tenho até que preparar uma proposta para eles. Começaram a me procurar. As pessoas estão me indicando e é serviço. Que chique, gente! Que é? Nossa, que legal! Ai, deixa o link aí, ficou gravado, alguém gravou? Como é que ficou isso? Da minha apresentação? É? Sim, uma amiga minha. A gente não, na verdade, não se conhece há tanto tempo, mas ela tinha visitado o nosso clube umas 2 vezes, super simpática, a Marina. Eu pedi para ela gravar, ela gravou, me passou, eu coloquei no YouTube. Espera aí que eu vou pegar. Compartilha com a gente o link, Deixa até eu para a gente colocar no nosso clube também, para encorajar o pessoal a participar, já tem pessoas querendo. É legal ver quem já foi. Eu morro de medo, eu nunca fui. Sério? Sério. Eu participei uma vez na nossa fase dentro do clube, assim, ó, mas éramos uns 8. Aí eu falei, vou também. Empolguei. Mas, assim, eu acho de uma coragem muito massa. Muito massa. O próximo do nosso clube vai ter o Thiago, a Nayá, a Laura, não é? A Nayá também. Eu adoro ver os três. Os três que eu gosto muito de escutar estão aqui. E aí, Lucas? Agora que eu te vi, desculpa. Desculpa eu. Foi mal, eu tava achando, não sei por que a reunião era às 8 horas. Aí eu tava me preparando pra entrar essa hora já, mas depois eu vi que era 7h30.
Tranquilo. Você conseguiu pegar o discurso do Tiago? Ele chegou agora. Que fase que você chegou? E eu acho que ele travou também. Ou fui eu que travei? Não, acho que foi ele, porque eu... Ele travou. Eita, nós! Mas agora vai começar uma fase que você consegue nos ajudar com seus apontamentos, com o discurso de improviso. Então, chegando em tempo, a gente... Rapidinho, mas pelo menos acho que deu para ouvir o que eu falei, né? Deu para ver. Você chegou... teve uma questão aí com o horário, mas tranquilo, obrigada por vir. E agora a gente vai começar uma fase que você consegue contribuir bastante nos discursos de improviso. Então, seja muito bem-vinda. A gente já passou a palavra do dia, da noite. Aqui é a palavra da noite. Já passamos a palavra da noite. Já pode contabilizar que o Tiago usou brilhantemente em seu discurso. E vamos continuar, então. Então, agora começa uma fase, vou falar mais por Fábio, que não conhece, que ou a gente ama ou a gente quer desmaiar. Então, é muito divertido, porque temos um misto aí de sentimento. Eu sou daqui quero desmaiar, mas temos aí que se divertem, então, que são criativas e tal, mas se joga, porque é bem interessante, é fundamental a gente colocar novidades no cérebro o tempo todo. Então, é essa a oportunidade. Eu vou chamar o Leonardo, do Leão do Norte, que vai contar para a gente como que é essa fase. Léo, contigo a palavra, divirta-se. Qual que é seu? Obrigado, Alê. Pois é, quem nunca passou aquela situação de estar num ambiente e o pessoal ficar discurso, discurso? É para isso que nós temos o Table Topics, é a nossa sessão de discurso de improviso. A gente lança um tema e aí convida os participantes, inclusive os convidados, para se arriscarem nesse discurso que vai de 1 a 2 minutos, e que hoje eu trouxe para vocês um tema interessante que a gente usa bastante lá no clube, que é o seguinte, chama-se Palavras Tabu. Eu vou passar para vocês uma imagem, e aí vocês vão observar essa imagem e vão falar sobre ela, mas não é só isso. Se fosse só isso, estaria muito fácil. O problema é o seguinte, o ponto é que nós temos palavras que vocês não podem mencionar, tá certo? Ó, é o seguinte, vocês estão vendo uma imagem, aí também 3 palavras que estão aí do lado, que de certo modo têm relação com essa imagem. Nós vamos propor que vocês façam um discurso de improviso de 3 a 2 minutos, desenvolvendo um tema, porém sem mencionar essas palavras. Então, por exemplo, começaria a falar dessa imagem, eu poderia dizer que no Réveillon passado eu fui para o litoral com a minha família, ficamos numa casa, foi muito agradável, um dia muito claro, e etc, etc. Vejam que eu não mencionei as 3 palavras que estão aí. E eu queria saber quem poderia iniciar, lembrando de falar a palavra do dia, auspicioso, auspiciosa, quem estaria disposto a começar aí falando sobre essa imagem que está na tela. Aí o Fábio já se candidatou, hein? Ele jogou, gente. Eu gosto de gente assim. Na verdade, é só para uma pergunta, mas eu posso falar. As palavras tabu, então, são essas palavras que não podem ser ditas? Exato. Entendi. Você não pode falar família, não pode falar estrada, não pode falar sertão, mas tem que elaborar um discurso em cima da imagem que você está vendo aí na tela. Entendi. Vou pensar um pouco, né? Para me arriscar. Você quer ir nessa, Fábio, ou você quer em outra? Eu vou pensar um pouquinho aqui em algum discurso, porque agora realmente eu estou no zero aqui, e se em algum momento surgir, eu levanto a mão, e se outras pessoas quiserem, pode ficar à vontade também. Não, tranquilo. Nayá. E, Fábio, quando você se decidir aí se jogar, fica de olho na Laura, que ela fica mostrando o tempo entre o azulzinho e o vermelhinho. Posso ir? Bem, alguém já leu o livro Vidas Secas? É aquele livro que a gente lê quando a gente está lá no ensino médio. E é um livro que quando você lê, é muito triste. E o que está faltando nessa foto aí é o cachorro, né? O cachorro-baleia. É a cadela, né, na verdade. E a gente acha que isso já passou, que isso foi nos anos 30, 40, né? Quando Graciliano Ramos escreveu. Mas ainda passamos por esse tipo de vida seca que acontece não só aqui, né, mas está acontecendo no mundo. A gente sabe que as guerras estão acontecendo e o que elas fazem, né? Elas fazem essas pessoas saírem de casa, às vezes pela guerra, pela seca, ou até pela inundação, e tem que sair de casa para poder se alimentar os filhos, e é muito triste, mas eu não quero trazer tristeza. Eu acredito que essas pessoas elas vão encontrar um lugar
e vai ser muito auspicioso para elas. Obrigada. Muito bom, Nayá, muito bom. E não mencionando nenhuma das palavras, muito bem. Vou passar aqui a próxima imagem. Ressaltando, pessoal, que esse tipo de atividade é muito bom para a gente praticar, elaborar o nosso repertório de palavras, o nosso vocabulário. Então, é um exercício muito legal para exercitar a nossa capacidade de improviso e também ampliar o nosso vocabulário. Quem será o Tarcísio, próximo? levantou a mão aí, ó. Ao Tarcísio. Quem? Tarcísio? Tarcísio Gomes, isso. Então vamos lá, Tarcísio, com você. Assim que estiver pronto, olho no timer e vai lá. Pessoal, noite novamente. Esta fotografia, ela me faz lembrar muito de um fotógrafo famoso que faleceu há poucos dias atrás, poucas semanas, não sei se tem uns 2 meses. Essa fotografia me faz lembrar as fotografias do Sebastião Salgado. Não sei se todos aqui já ouviram falar dele, mas o Sebastião Salgado, ele tinha dentro dele um auspício tão grande para desenvolver as fotografias que ele fazia, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. E ele deixou esse legado após a sua morte, que as fotografias deles parecem muito, são muito demonstradas em exposições, quase que como pinturas pessoais. Sebastião Salgado, ele faleceu em Paris, mas não foi enterrado em Paris. Sebastião Salgado foi cremado em Paris e foi trago para o Brasil, só suas cinzas, diretamente para a cidade de Aimorés, sua terra natal. A sua esposa usou das cinzas do marido numa plantação, uma árvore que ele fazia já há muitos anos lá na região do Rio Doce. Então ela usou as cinzas do marido como adubo. Eu achei assim uma coisa muito interessante o que ela fez, porque carregou todo o legado dele durante a vida, do trabalho dele, foi usado até na hora de enterrar as cinzas dele. E isso me deixou assim pensativo. Que interessante. Ele não perdeu o que tinha construído. Então, esta fotografia, ela faz lembrar o Sebastião Salgado também. Por quê? Porque o Sebastião Salgado fazia as fotografias em preto e branco, justamente como esta. Sebastião Salgado deixou e vai deixar o legado, principalmente em questão da natureza, também de fotografias de guerra que ele chegou a fazer, também lá de Serra Pelada. Então foram muitos assuntos, muitos temas fotografados que deixou para a posteridade. Eu agradeço muito vocês terem esperado esse tempo para ouvir a minha fala e agradeço, Leteia, devolvo a palavra. Eu estava só meio perdido. Obrigado, Tarcísio. Eu estava meio perdido com a questão do tempo, eu não vi tempo. Ah, tá com a Laura está Laura. finalizando Até lá. piscou. É? A Laura aí, ó. Ela até piscou. Ela No piscou final, eu fundo, fiquei perdido com a questão do tempo, porque eu não vi o quadrante. Tudo bem, tudo bem. E você antecipou uma surpresa, viu, Tarcísio? Porque eu, exatamente no final, eu ia falar que todas as fotografias que vocês vão ver são exatamente do Sebastião Salgado, mineiro, e que eu trouxe também pelo fato de ter falecido recentemente, como uma espécie de homenagem. Vamos seguir para o próximo. Quem vai se arriscar aqui no discurso de improviso? Temos uma foto aí de Sebastião Salgado, exatamente em Serra Pelada, mostrando essa imagem bastante forte. Quem gostaria de comentar? Sem usar as palavras arma, forte e luta. Laura, pediram para chamar aqui, viu?
Pô, Vai lá, Laura. gente, calma que eu tô na tela pequena, deixa eu dar zoom, 2 segundinhos. Vou começar meu próprio tempo agora. Eu adorei você ter trazido o Sebastião Salgado, Leonardo, porque todas as fotos dele são fotos que me emocionam profundamente. E é de um jeito que eu me sinto arrebatada. Todas as vezes que ele traz alguma foto que eu olhe de cara, que nem essa, eu sinto que tem muita coisa acontecendo, que tem muita emoção vívida, mas não é tão óbvio assim. Você começa a dar uma olhadinha no que está acontecendo e você vai achando cada vez mais detalhes, cada vez mais camadas. E essa é uma coisa que eu acho muito preciosa dentro da obra dele. É uma coisa muito auspiciosa para os fotógrafos que vêm, porque você vai trabalhando as camadas. Eu não entendo muito de fotografia, mas uma coisa que me ensinaram é a tal da regra dos terços. Então, é para você tentar distribuir mais ou menos as coisas que estão na sua imagem em um terço embaixo, um terço em cima e o terço superior. E aqui não é exatamente isso que a gente vê. Tá meio inclinado, meio de lado, mas ele te puxa para o centro, para essa disputa que está bem ali no meio, e você depois vai começando a ver esse detalhezinho aqui, que... Ai, eu não tenho ponteiro, queria muito ter um ponteiro para mostrar para vocês. Mas aqui no cantinho inferior direito, isso, que o pessoal tá praticamente descalço. Vejo uns tênisinhos por aí, mas todo mundo muito descalço. E alguém muito mais bem vestido, muito mais bem equipado, e não está em pé de igualdade. E você começa a se perguntar o que está acontecendo, como que aquelas pessoas foram parar ali, e mais importante, o que se deu depois? O que a gente pode fazer sobre isso? E isso vai se aplicar para todas as imagens que ele traz, tudo que ele criou, e eu fico muito feliz de estar vendo isso aqui, um tema de Tabletop do Toastmasters, e eu adorei isso aqui que você trouxe para a gente, Léo. Com isso, eu encerro, faltando 4 segundos, Thiago! É isso! Realmente a imagem é bastante forte. É um das que eu mais gosto dele, é exatamente essa fotografia. Vamos seguir, deixa eu tentar ampliar um pouco aqui. Quem será o próximo para comentar esta foto? Lucas? Vamos embora. Vai lá, Lucas. Boa noite, pessoal. Bom, essa imagem do Sebastião Salgado, ela me faz lembrar também de um outro caso conhecido que também envolve tanques como esse. Existe uma foto bem conhecida também, que é de uma pessoa que está na frente de uma fila de tanques, que dizem que são 27 tanques, de um evento bem importante que aconteceu na China, né? Essa história, ela é bem controversa, tem algumas fontes na China que dizem que essa história não é muito livremente discutida dentro da China, e também tem muita informação externa sobre ela que também não é adequada. Não se sabe bem o que aconteceu, como aconteceu, o que levou a isso, mas até onde eu pude descobrir assim a respeito, eu eu pensava assim que essa história ela era mais escondida dentro da China justamente porque assim, se a narrativa deles estiver correta e não foi tão grave quanto dizem que foi nas fontes ocidentais, então eles não quereriam de fato que soubessem que foi uma basicamente uma manifestação organizada por agitadores internacionais. De certa forma, começou como um movimento orgânico local, mas depois acabou evoluindo. Então, então eu achei que basicamente o motivo seria a vergonha de ter sido enganado e deixar isso acontecer. Mas, de fato, apesar de não ter sido tão violento, pelo menos de acordo com a narrativa dele, não ter sido tão violento quanto fontes daqui dizem que foi, o que acontece é que eles não acham que seria auspicioso fazer com que o povo soubesse que realmente, além disso ter acontecido, de ter caído nessa armadilha externa, digamos assim, o exército também se voltou contra o próprio povo, o que no nosso país pode ter acontecido algumas vezes, muitas vezes, na verdade, mas não pega bem para a imagem, então é uma coisa que eu prefiro deixar escondida. Aí por isso que por isso que essa história é controversa, por isso que eles preferem não falar sobre isso. Boa, Lucas. Muito bem. Uma noite de muito conteúdo cultural de vocês. Muito obrigado aí. Todo mundo contribuindo com um pouco de conhecimento. Vamos para mais um? Dá tempo? Temos mais 2 aí. Quem topa agora?
E aí, esse tá fácil, pessoal. E, Aletheia, Eu você não, realmente... eu só tô falando essa noite, gente. A Letéia é demais. Uma noite só. Fábio, se Eu tô sentir à vontade, ninguém, fique tranquilo Fábio, aí. Vini, Si, Vou tentar, tá? Vamos lá. Boa, Fábio. Vou vai lá. começar já, né? Deixando aqui o meu desejo, que eu acredito que é bastante auspicioso, né? No meu primeiro dia, vir aqui já contar uma história improvisada, né? De uma imagem desconhecida que eu acabei de ver. Mas essa imagem me traz muito uma palavra que tem tudo a ver com esse grupo, né? Que é liderança. Aqui me mostra um elefante que toma a frente e logo atrás, né, seus seguidores. Pode ser que seja família, pode ser que seja membros, né, deste grupo, mas também me traz como que a natureza nos ensina o tempo inteiro sobre liderança, né? Se a gente for observar as abelhas, elas têm muito para nos ensinar. Não sei se vocês sabem, mas uma abelha, quando ela encontra uma fonte de néctar, ela volta para a colmeia e faz um movimento com o corpo, como se ela estivesse fazendo uma dança. E essa dancinha é exatamente as coordenadas geográficas que levam para a fonte do néctar. Quanto mais tempo ela dança, significa que mais distante está aquela fonte de néctar. E ela faz isso com apenas um objetivo: continuar com a prole, né? Continuar com o legado das abelhas. E aqui a gente tem o exemplo, né, da liderança nesse universo, né? Diferente do universo dos humanos, mas que nos ensina muito sobre isso que nós humanos precisamos muito aprender, que é sobre liderança. Obrigado. Muito bem, Fábio. Excelente. Você usou uma técnica muito interessante para discurso de improviso. Você olhou a imagem, identificou um aspecto de liderança ali, foi falar sobre liderança. Esqueceu, não ficou preso à imagem e às palavras que poderiam te atrapalhar. Você mudou o tema e começou a falar de outra coisa. Muito legal, cara. Parabéns. Valeu. Bem, pessoal, temos mais uma para finalizar, a última. Quem quer encerrar a nossa sessão de hoje tem que ser a Aletheia, né? O Thiago fica Todos impressionado. concordam? Eu não aguento esses dois. Gente, a Aclamação gente geral. Vai lá, tem Lê. um grupo que chama de TT na Chincha. Para treinar isso, tem meta. E para vocês observarem, eu não ando entrando, não ando cumprindo, não ando fazendo nada. Então, eles estão me chamando na Chincha. Gente, essa foto, assim que eu bati o olho, eu vou falar a minha impressão, que foi, ai, já errei aí, ó, já não podia, já, bom, enfim, essa imagem, dá uma lambuja, essa imagem me remeteu ao tempo todo a intenção que a gente tem de sempre registrar. Essa fase ainda era aquela que a gente registrava alguma coisa ou outra, com bastante escolha, porque a gente não tinha como fazer muitas impressões, e hoje em dia está assim, sem critério, sem tempo, e a gente faz isso sobretudo até deixando de ver ao vivo o que está se passando ao nosso redor. Essa fase, eu acho que era ainda aquela que a gente conseguia registrar alguma coisa que nos impactou, que nos impactava, que fazia muito sentido registrar e eternizar, e que hoje está banalizado, hoje a gente já não sabe mais nem escolher o que queremos imprimir, o que queremos colocar no porta-retrato. Que bom que existe ainda essas lembranças, e que a gente tem ainda a possibilidade. Outro dia mesmo eu estava revendo aqui em casa com um amigo algumas fotos antigas e que hoje eu não consigo mais fazer impressões de tantas que elas são. Então, hoje está registrada no Instagram, registrada no Drive. E, enfim, eu acho que eu sou um pouco nostálgica da máquina fotográfica. E volto para você a palavra, Léo, para finalizar sua fase. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Aletheia. Obrigado a todos. Muito boas as participações, muitas trocas, muito conhecimento. E eu finalizo exatamente com a imagem do próprio Sebastião Salgado empunhando a sua câmera. E deixo aqui a homenagem que eu mencionei no início, a esse grande artista, fotógrafo brasileiro. E eu devolvo para você, Aletheia. Muito obrigado aí pela participação de todos mais uma vez. Obrigada a você. Que momento auspicioso que a gente viveu agora. E assim, vou reforçar, gente, como é rico participar.
olha só o tanto de repertório nas falas de cada um. Esse compartilhamento de informação é sempre repertório. A gente, na vida social, no bate-papo, né, no famoso pitch de elevador, a gente encontra com o chefe buga, o que eu vou falar com esse homem ou com essa mulher? E aí a gente tem, assim, puxa insights que a gente aprende, escuta, né, vem do nada. Isso fica na nossa cabeça, então eu acho esse momento muito precioso. Obrigada, Léo, de novo, pelo momento rico, e chama a Laura, nossa analisadora do tempo aí, para nos dizer como fomos. Com você a palavra. Eu sinto vontade de puxar um turururururu. Vamos lá, facilitar a vida do Thiago, que é nosso master de hoje. Todo mundo está elegível, com exceção do Tarcísio. Agora vamos para os tempos individuais. A Nayá, com a foto da praia, fez em 1 minuto e 10 segundos. O Tarcísio fez quase 2 table topics, com 3 minutos e 38 segundos. Eu fiz em 1 minuto e 56. O Lucas com a foto do tanque em 2:01. O Fábio com a foto do elefante em 1:22. E a Lê, agora fechando com a foto do Sebastião, 1:41. Pessoal, só reprisando aí, eu não vi marcação de tempo, eu não tinha o quadro da Laura aí para eu ver o tempo, eu estava perdido. Obrigado, Laura. O Meet é diferente mesmo, tá? As pessoas somem. Obrigada, Laura, por isso. É muito importante, sempre relevante a gente ter em mente a questão do tempo, ficamos sempre de olho. Claro que às vezes escapa, né, Tarcísio, a vida, mas o mais legal mesmo é a gente cumprir o tempo que nos são dado, no tempo que nos é dado até durante o dia, numa apresentação, enfim. E agora a gente vai para o terceiro momento da reunião, que são as avaliações e feedbacks. É muito precioso, toda reunião a gente passa por isso, porque tão complicado entregar é receber. Então, a gente treina também essa habilidade de absorver, bacana, de gerir, às vezes faz sentido, não faz sentido, a gente filtra, mas aprender a receber é bem importante. É um presente, por isso um coração like. E agora vamos para a avaliação inicial, que é da Nayá, que vai avaliar o discurso do Thiago, que foi Toastmasters, e ela terá entre 2 e 3 minutos também para entregar esse presente para o Thiago. Qual que é seu, Nayá? Bem-vinda. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Bem, Toastmaster, Thiago Gavilanes. Parabéns pelo seu discurso, não é o seu primeiro discurso, nem vai ser o último, mas foi um momento muito auspicioso para nós aqui, né, de ter esse recomeço, que você tenha esse momento de poder fazer mais uma vez, agora na influência persuasiva. Você trouxe logo de cara uma pergunta, e eu acho isso sempre muito interessante a gente trazer essa pergunta. Você já, vamos dizer assim, trouxe qual é a razão das pessoas procurarem muitas vezes o Toastmaster, que é exatamente se jogar. E você fez isso desde o começo. Você é uma trilha nova que você já sabe mais ou menos o caminho. Então, você trouxe clareza, você trouxe estrutura, a sua fala é muito fácil de acompanhar. Você é aquela pessoa que, de uma maneira simples, você engaja logo no começo. E eu entendi que você conseguiu isso fazer de forma natural e você está confortável com isso. Você cria uma conexão imediata com o seu público. E isso é persuadir. Então, você já está começando a fazer isso. E eu gostei também em alguns momentos que você você colocou a sua vulnerabilidade, que é uma coisa também que tem que dar parabéns para você, que você falou, eu fui em certo momento, mesmo sendo uma pessoa muito técnica, hard skills estavam ok, mas eu precisei rever isso. E você vem revendo isso desde 2022, e graças a Deus nós temos você lá no nosso clube. Mas vamos voltar para a nossa avaliação, certo? O que é que eu posso te falar? Você já se desafiou, você estava em pé, eu acredito, você está em pé. Então, o que é que você pode fazer para os próximos, certo? A minha dica é o seguinte, que você traz muita naturalidade, você traz uma conversa, mas eu gostaria de ver um roteiro com começo, meio e fim, e que você siga esse roteiro, tá? Porque é uma maneira de você também persuadir de uma maneira diferente, tá? E exatamente aumentar mais ainda esse impacto, porque você já é uma pessoa muito persuasiva, mas as pessoas não sabem disso no seu dia a dia. Então, seja persuasivo também no seu texto, tá?
Foi um começo maravilhoso e eu espero que você tenha vários momentos auspiciosos como esse. Muito obrigada e boa noite. Que ótimo, né? Ó, deixa um desafio aí para o Thiago, eu já quero ver. Que agora em setembro eu volto com tudo para o Toastmasters. Então, eu sei que o Virei avançando aí, porque ele quer aquele prêmio de novo, né? De terminar três níveis. Como é que chama mesmo? Nunca lembro. Tipo, Crown. Eu quero ser. Ai, como é que chama, gente? É tanto prêmio. Distinguished Toastmaster. Eu quero, não, é aquele lá que termina 1000 coisas. Ai, Nos me ajuda. níveis, nenhuma. Triple Crown. Triple Crown. Não, aquele. Coroa, não é? Esqueci. DTM. Distinguished. DPM. DTM. É o que você está falando. O Distinguished é verdade. Vacilei. É que é aquele que termina 1000 coisas, tem que ter feito 1000 cargos. Então, para a próxima conferência, quero entregar isso para o meu clube. Ai, estou com esse compromisso. E agora, bom, Laura, eu vou passar o seu relatório, porque a gente viu que a Naya completou, só para a gente dar uma avançada aqui no tempo. E a votação não vai precisar também, porque a Naya foi a the best da noite, como avaliadora. Mas eu dei improviso. Gente, toda vez que tem essas fases, que tem mais pessoas, até para explicar para o Fábio, a gente faz essa gamificação, Fábio, para estimular. Não é para fazer aquele jogo de quem é menos, quem é mais. É para estimular mesmo essa gamificação, porque na vida real a gente vive passando por isso. Então, aqui a ideia é a gente passar por vários contextos da vida real. E tudo, se a gente parar para perceber, tem alguma coisa vinculada à vida real. E se tivesse mais de um discurso, mais de uma avaliação, teria votação para todas as fases. Então, hoje a gente teve mais de um discurso de improviso. Esse é o QR Code da votação, todo mundo convidado a escolher o que mais te cativou. E aí é no QR Code. O Thiago preparou o formulário lindamente, já colocou até os temas, fantástico. E no final a gente conta quem que foi o melhor da night. Então, avançando aí um pouco, deu tempo, a gente vai votando aí que a gente apura aí daqui a pouco. O gramaticista, querido Lucas, conseguiu pegar aí dos nossos improvisos as coisas legais, as coisas mais ou menos, para nos contar. Então, Lucas, o palco é seu. Divirta-se e nos conte um pouco da sua impressão. Bom, obrigado, Letéia. A princípio, gostei muito de ouvir essas histórias de improviso. O pessoal aqui está bem informado, bem criativo, está com uma oratória boa também. Então, foram histórias boas de ouvir. Daí, o que eu, assim, se tratando de uso correto da língua portuguesa, eu tenho pouca ou praticamente nenhuma observação a fazer. Eu percebi que teve uma hora que no discurso do Tarcísio, ele, de improviso, ele usou a palavra trago, só que com a concordância incorreta. No caso, ele teria dito o corpo dele foi trago e o certo seria foi trazido. Nesse caso, é um erro relativamente comum, mas assim, é bom ter isso em mente que não é a forma ideal de conjugação e de concordância desse verbo. Teve também uma parte que eu observei também do discurso da Nayá, que não vou dizer que está errado de forma coloquial, mas quando ela disse nós temos você, isso eu até dei uma pesquisada para ver se estava gramaticalmente incorreto mesmo. E o nós como é a segunda pessoa do plural e você é em singular, então acaba tendo uma discordância de usar o você como objeto direto. Mas realmente é só um contexto mais formal mesmo. Então, assim, o ideal seria dizer nós o temos, mas eu não considero isso eu não considero isso um erro, porque é, usando a linguagem natural do jeito que a gente costuma falar, eu acho que é uma forma correta de se dizer. Não é muito nosso costume usar realmente só os pronomes oblíquos ou como objeto direto dessa forma. Mas só um toque mesmo. No mais, eu percebi que Nayá conseguiu usar a palavra
2 vezes no discurso de avaliação e mais uma no Table Topics. Tarcísio e Laura também usaram. A Letéia também usou, não no discurso, mas usou depois, na apresentação. E então, de parabéns, foi muito. Aliás, e Fábio também usou. Também, muito bem, pessoal. Então, de parabéns. Obrigado pelos discursos e parabéns mais uma vez. Obrigado pela. Desculpe por ter chegado atrasado também, mas obrigado. Imagina, Lucas, eu que fui aí, passeio. Não passei direito a agenda, não vai acontecer mais, me comprometo com você. E eu vou aproveitar, vou reforçar, porque o Lucas falou uma frase, e às vezes é difícil falar de si mesmo. Eu adorei quando ele falou assim, eles não quereriam de fato. Ai, que lindo. Que é difícil a gente falar assim, né? Eles não quereriam de fato. Se eu falar assim, a gente vai pensar, ai, que ela... Mas a gente podia ter mais coragem de usar no vocabulário, porque impressiona as pessoas, justamente porque não é comum. Então, obrigada, Lucas, também por essa frase bonita durante a sua fala. E voltamos aqui agora para um outro relatório importantíssimo, que é o Accounter. Eu, quando comecei no Toastmaster, meu primeiro discurso de Icebreaker foi praticamente de gaga, eu tive 27 IEs. Então, é bem importante esse relatório. Passo para você, Tarcísio. É com você, divirta-se. Obrigado, Letéia. Vamos começar do começo. O discurso do Tiago. Tiago falou muito bem. Não foi fácil captar uma palavra usada de muleta no seu discurso, Tiago. Ele só esticou um I, uma vez só, mas foi muito... não deu nem para perceber. Muito bom, Tiago. Não deu para estar fazendo seu discurso sem usar praticamente palavra nenhuma de muleta. Agora, os discursos de improviso. O pessoal repete muito I, a Nayá repetiu um pouco de I, de, que, a Laura, um pouco de mais, uma hora que usou que, agora o Lucas usou um pouco de 3 S só, mas é aquelas palavras que também, uma vez só, I, então, né, mais, que, foi só. O Fábio, ele, no discurso de improviso, usou 4 NES. Agora, a avaliadora Nayá. Nayá usou 8 NES, 8 ES, um NE, e repetiu um pouco o I, mas foi 2, 3 vezes. Igual a Letéia falou, pior que é difícil a gente fugir dessas palavras do letra, mas acaba acontecendo. Até a própria Letéia, de vez em quando, está falando um Ezinho. Mas, pessoal, de parabéns. O que usou foi... Eu falei aqui, porque eu tenho que falar que eu estava como contador de a conta, mas todo mundo, o pessoal está falando muito bem e tem que prestar bastante atenção quando se usa a palavra de muleta. Então, quem não é igual a gente, crítico, que a gente já tem esse feedback aqui, eu presto muita atenção nos discursos na televisão, as pessoas falando, nos cultos que eu vou na igreja, a gente fica atento, né? Agora, quem não é igual a gente, que não tem essa expertise toda, acaba passando até batida. Aqui é porque a gente tem essa função, né, de pescar, né, esses usos desnecessários de palavras. Mas o pessoal está de parabéns. O que usou foi dentro da normalidade e muito pouco. Obrigado, até devolvo a palavra. Obrigada, Tarcísio. É muito importante ficar de olho nas muletas e a gente começa a ficar psico mesmo, contando das pessoas. E uma dica boa é dar uma respirada mesmo. Respira. Normalmente a muleta é buscando, né? A próxima frase, a próxima palavra. Então dá uma respirada e se assistir depois também ajuda muito. E agora iremos para o nosso avaliador. Ai, Vinícius! E a gente combinou, ele comentou que ele vai entregar também um feedback para os discursos de improviso, que normalmente não acontece, então é uma novidade aqui para o BH, porque acabam sendo as únicas pessoas que fora a Counter e o gramaticista saem sem esse feedback. É bom voltar com algumas dicas valiosas, e de um expert como Vinícius. Bora, Vinícius, a palavra é sua, divirta-se, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Letéia. Muito obrigado a todos. Só
eu montei o meu celular aqui no tripé, vocês ainda conseguem me ouvir bem? Tá Sim, ótimo. perfeito. Então, muito obrigado. Então, vou começar. Ótima reunião, Aletheia. Meus parabéns pela condução da reunião. Foi muito bem. A reunião começou com um atraso de 5 minutos. 5 minutos eu considero completamente dentro da tolerância. 5 minutos a mais ou a menos, tudo bem. Mas tomar cuidado na hora de fazer o agendamento, Aletheia. Você tinha marcado às 20 horas. Depois eu vi no evento 19h30, eu fiquei na dúvida. Aí eu vi também lá no LinkedIn e pensei, ok, é 19h30, eu vou me programar de acordo. Mas justamente por conta disso, o gramaticista acabou se atrasando. Então, se você tiver errado o horário, avisa todo mundo, para não acontecer mais isso, tá bom? Sobre a introdução. As instruções que vocês colocaram na abertura sobre o comportamento online, como por exemplo, desligar o microfone, fazer palmas assim, eu achei super legal. O meu clube é um clube presencial, então eu não estou tão acostumado com esse tipo de coisa. Então, para mim, foi ótimo, foi muito útil. A apresentação de slides de vocês e a sua apresentação, Aletheia, foram muito boas. Uma apresentação clara, slides instrutivos, com bastante personalidade e uma condução muito convidativa até para os convidados. Convidativa para os convidados é interessante. Uma dúvida. A reunião de vocês não tem tema? O Toastmaster pode querer fazer. Eu escolhi não ter justamente porque já é bastante volumoso de slides no começo, porque é um clube iniciando. Ah, então tá. Normalmente não tem esse volume todo, mas como é um clube iniciando, é importante que haja. Então, escolher tema também ficaria muito maçante. Aí eu escolhi não ter, mas pode ter sim. Então tá bom. É uma dúvida que eu fiquei, porque cada clube tem suas particularidades. Uma sugestão que eu faço, porque é como nós fazemos no nosso clube e em outros clubes que eu visitei. Na hora de apresentar os membros que estão cumprindo funções, colocar o gramaticista na frente, que aí ele já apresenta a palavra do dia para os outros membros, enquanto estão apresentando as próprias funções, já terem a oportunidade de usar. É algo que nós temos o hábito de fazer. Aí o contador de S, o cronometrista, quando vão se apresentar, já podem também usar a palavra, o que já vai incentivando o resto do pessoal a usar a palavra também. Outra dúvida que eu fiquei, talvez seja o formato do clube de vocês. O avaliador não apresenta o orador que ele vai avaliar no clube de vocês? Não, tudo é o Toastmaster para dinamizar. Tá certo. Mas a gente entende que há essa prática também, por aí, né? Tá bom. Tá ótimo. Eu achei muito legal o que vocês fizeram de colocar a palavra da noite nos gráficos, tanto o que o Thiago colocou, quanto quando o Leonardo estava conduzindo os Table Topics, tinha bem exposto ali a palavra auspicioso. Isso foi, inclusive, muito auspicioso. Então, ótima ideia. Meus parabéns por isso. Eu vou deixar para o final para dar um feedback rápido a todo mundo que participou dos discursos de improviso. Mas, Laura, meus parabéns até na hora que você deu o feedback para o pessoal dos discursos de improviso. Você não só deu o horário para eles, mas você até detalhou, inclusive citando quais eram as fotos de cada discurso. Achei super legal a atenção aos detalhes. Naya, como avaliadora, você trabalhou muito bem, deu um bom feedback para o Thiago, lançou um desafio, eu só acho que você podia ter deixado um pouquinho mais claro qual que era o ponto de melhoria. Para o Fábio, que é convidado, explicando um pouquinho no Toastmasters, quando nós damos um feedback, geralmente nós trabalhamos o método sanduíche. Então, nós apresentamos um ponto positivo, apresentamos um ponto de melhoria e aí lançamos um desafio. A Naya, ela
apresentou os pontos positivos do discurso do Tiago e da oratória do Tiago como um todo, mas eu achei que não ficou muito claro qual que era o ponto de melhoria para ele. Ela lançou o desafio, mas ficou faltando um passo aí. Pelo menos eu senti isso. Agora, quanto a vocês que participaram dos discursos de improviso. Naya, ótima transição de tópicos. Você pegou o que estava lá e levou porque você queria falar a respeito. Foi super bem. Só senti que seu encerramento foi muito súbito. Simplesmente terminou e, olha só, acabou. Palmas para ela. Então, levar um pouquinho mais de tempo, estava aqui e de repente caiu. Então, fazer aquele encerramento. Tarcísio, você fala de uma forma muito calma, muito deliberada. Isso é muito legal. Porém, ser calmo e deliberado não significa não variar a entonação de voz. Você está se mantendo um pouco em um tom só. Então, você pode falar de forma calma, deliberada, mas mesmo assim variar um pouco mais a voz. Entendeu? Trabalha com ritmo, cadência e faz um pouquinho mais essa variação, mesmo mantendo essa qualidade que você tem de falar com tanta calma e tranquilidade, que é um ponto super positivo. Laura, eu achei incrível como você gesticula muito bem, mesmo estando nesse espacinho pequeno da câmera. Super legal isso, e você fala com bastante emoção. Eu só achei que você exagerou um pouquinho nas gírias. É claro que nós não precisamos falar com o português 100% correto, a norma culta, mas gírias demais começa a perder um pouquinho a seriedade. Até as pessoas que estão te assistindo vão te levar um pouquinho menos a sério, exagerando tanto assim, tá bom? Só tomar um pouquinho de cuidado com isso. Lucas, eu achei super legal como você pescou um assunto tão interessante. Até eu lembrei na minha cabeça da foto caramba, a Praça da Paz Celestial, correto? Isso, lembrei. Só achei que você não foi conciso. Não significa que você devia ter sido papum e encerrou o discurso, mas você ficou dando muitas voltinhas dentro do discurso, saía um pouquinho para a tangente, voltava, saía pela outra, voltava. Parecia que você estava andando em espiral aqui. Então, você quer falar algo? Você pode ser conciso e mesmo assim estender o assunto, ok? Fábio, sua dicção e sua pronúncia são muito boas. Achei sensacional. Você fala de uma maneira muito clara. Só que você pareceu um pouquinho afobado. Acho que faltou respirar um pouquinho durante o discurso. Eu entendo que a primeira vez que nós participamos de um discurso de improviso é sempre uma coisa um pouco assustadora. Quando eu participei da minha primeira reunião também foi assim. Mas calma, respira, ok? No demais, a reunião foi super legal. Meus parabéns. Eu espero que esse clube novo tenha muito sucesso e que tenham muitos novos membros. Parabéns a todos. Obrigado e devolvo a palavra à Leteia. Obrigada, Vinícius. Que riqueza, que riqueza. Isso vai ficar gravado. A gente tenta por aqui sempre conseguir implementar. Então, possivelmente, por exemplo, se o Fábio voltar, vai notar uma coisa ou outra já aplicada, porque essa é a ideia, a gente aplicar. E todo mundo também que escutou, faz sentido e tal, tenta aplicar, porque faz muita diferença aí no nosso avanço, na nossa trajetória. Obrigada, Vinícius, de novo. É uma delícia te escutar. Eu adoro. E agora vamos para o vencedor, então, dos discursos de improviso. E deixa eu agradecer também por essa gentileza, Vinícius, do discurso da avaliação de improviso, porque não é comum aqui, né, para esse público, então é muito gentil também fazer isso, que não é simples. Obrigada demais. Agora, então, cadê os tambores? Quem será o vencedor da noite? Laura, olha ela! Muito genial. Parabéns, Laura. Mais um aí para você postar.
Lá no nosso Começou clube, se ela estiver na reunião, já é. É uma fluidez, assim, engajar o contexto, a história que é impressionante, adoro. Não é à toa que ela é a mestre lá, a condutora, todo santo dia, 7 dias sobre 7, ela entrega um tema para a gente fazer TT lá no grupo. Obrigada, Laura. E agora, vamos aproveitar e fazer mais um pouquinho aí, que é importante para o nosso clube, para ficar registrado, porque pessoas podem ir lá e curiar. Porque quero ser um membro fundador. Inclusive, gente, apesar de sermos de outros clubes, podemos fazer igual o Thiago, o Natan, que também se afiliem em outro para apoiar, para ser parte dessa história. Fiquem muito à vontade, sejam bem-vindos. Por que vale a pena? Começar a desenvolver habilidades de comunicação e liderança. Desde já começa, já chega chegando. Ter acesso ao programa educacional exclusivo do Toastmaster, a gente chama de Pathways, é um EAD muito bem construído, bem bonito, recém-reformulado, está muito massa. E ganhar visibilidade, experiência e conexão com uma rede global. É bem legal, assim, é bem notório. Por exemplo, no LinkedIn, colocar que você faz parte, que você é membro. Ainda no Brasil não tem o peso, mas fora do Brasil é tido como uma atividade voluntária de grande peso. E investir pouco e colher muito, porque o custo-benefício do que a gente tem aqui é inacreditável, gente. E aprendizado, desenvolvimento, uma realização pessoal, vira quase uma missão, um propósito. Então, quero ser um membro fundador, como que faz? Manifeste seu interesse no final da reunião, vai ter um QR Code, aí já tem o QR Code, na verdade. Tire as dúvidas, como funciona, valor, próximos passos, estaremos à disposição. E junte-se a nós, ao BH e ao Brasil, porque é muito sem fronteira. Então, se eu estou, por exemplo, querendo melhorar minha habilidade no mandarim, vai ter um clube para você ir lá e assistir reunião. É muito. Eu falei, sou TM, eu já tenho a prerrogativa do papo. Pode puxar, todo mundo é muito disponível nessa entidade. Pode passar os avisos finais da nossa noite, que é as reuniões, que elas são gratuitas, pode vir. Fábio, inclusive, é bom, a gente fala, é bom namorar bastante para ter certeza, para quando chegar chegando e participar. Então, a próxima vai ser 11 de setembro. Vamos, a confusão, até explicando, porque já foi 8 horas, mas está muito tarde, 8, 7 é muito cedo, aí mudamos. Então, a gente está nessa fase, ficou confuso. Mil desculpas, principalmente ao Lucas, que acabei aí prejudicando a atividade dele hoje. Então, vamos fazer o check-in 19h15, para a gente bater aquele papo bom, descontrair. Quem vai discursar, ficar tranquilo, baixar a energia e ficar agitado e mandar ver. E a gente vamos começar as demais pontualmente às 19h30. Então, sejam convidados. Posso abrir um parênteses rapidinho? Por favor, você é o dono da parada, pode ir. A partir da próxima reunião serão as quintas-feiras. O excelente. PH não vai mais reunir às terças, será às quintas, das 19h30 às 21 horas. Então, dia 11 já é uma quinta. Já é uma quinta. Excelente, porque estava conflitando muito as terças-feiras com outros clubes aí, né, para poder conseguir colaborações. Então, ficou ótimo, muito bom de quinta-feira. Obrigada por isso, gente. Sejam muito, 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 muito bem-vindos a todas as demais reuniões. Esses são todos os canais que o clube já tem. Já chegou arrasando o clube, né? Com o canal e tudo. Então, agradeço o Thiago que tem essa dedicação toda. Obrigada mesmo, porque conduz o do Brasil e o do BH. Isso é fenomenal. Que bom tê-lo. E bora, gente, obrigada pela participação de todos. Agora fiquem livres para conversar, trocar ideia. Tem a foto! Isso que eu ia falar, a foto, Aletheia. Bora fazer uma foto e registrar essa nossa noite deliciosa juntos. Então, melhor sorriso, foco no buraquinho aqui da câmera para ficar uma foto bonita, com aquele sorrisão. Tive uma noite incrível. Ti, você vai tirar? Você vai fazer? Eu estava achando que ia ser a Laura que é boa nisso. É verdade. A gente tem aí o Clube do Livro, ela que faz uns take ótimos. Eu vou querer 2 fotos, então. A primeira, todo mundo bonitinho, do jeitinho que tá. Já acontece na segunda. Então, que a Ela falou, olhando pro buraquinho da câmera. 3, 2, 1. E agora, todo mundo sabe usar a reação? O coração, esses negócios? Aham, exatamente. Eu sei o coração.
É a sombrinha mesmo do Meet. Então, assim, por exemplo, que aí vai subindo aqui na minha tela. Ah, tá. Vai todo mundo Eu não apertando. consigo fazer, eu vou estar tirando print, mas vamos lá. A gente sorri, printa tudo junto. Ai, meu Deus, eu vou conseguir isso. Pera, a gente consegue mais uma. A primeira já ficou bem legal. 3, 2, 1. Pronto. Gente, como é que faz esse negócio que fica explodindo? Eu não sei fazer isso. O meu não explode, não. Você fica um trenzinho de nada aqui. Olha, tá aí uma boa pergunta. Ele vai acumulando. Mas se todo mundo clicar ao mesmo tempo, aí ele Ah, turbina aí o muda o negócio. mouse aqui, deixa ele doidão aí o negócio. Ah, que legal! Olha que bonito. Espera, Sim. adorei. Gente, obrigada de novo pela noite delícia juntos, aprendi muito, acho o máximo. Meninos e meninas, convidados dos outros clubes, valeu demais por isso. Eu sei quanto é valioso. Obrigada de verdade. Fiquem bem. Bom restinho de semana, aí tem muito pela frente. Divirtam-se e, enfim, sucesso aí nas coisas que escolherem fazer e precisarem fazer. Fiquem bem. Até mais, boa noite. Obrigado, pessoal. Ih, valeu o convite. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Falou, Boa tchau. noite. Obrigado. Falou, tchau, tchau. Thank you.